Valendo! Valendo. Boa noite, pessoal. Sempre uma alegria tê-los conosco, todas as terças-feiras. Nosso Podplasma, um podcast de saúde e bem-estar, né, Abel? Bem-estar, senão a Mariana fica Eu brava. fico preocupado, toda vez que eu falo bem-estar, a gente tá mais na saúde do que no bem-estar. Mas uma boa saúde leva ao bem-estar. É óbvio, uma coisa óbvio. puxa a outra. Mas né? a gente tem várias, assim, agendas que estão chegando, com vários convidados diferentes, que nós vamos convidar uma cantora, Que maravilha. que é filha de um amigo nosso, cirurgião plástico. Já está quase acertado para vir aqui conosco. Que legal. A filha do seu amigo, do Fábio Narra, da Tchela. Ah, Tchela. Vai aqui Excelente cantar Deixo, cantora. que é o lançamento dela, e nós vamos trazê-la para Puxa, que bacana. esse mês ainda, acho que ela confirma conosco. Então vai ter coisa universitária, um pouquinho diferenciada. Isso aí. Ô, Abel, fala para mim. Quem que a gente vai agradecer primeiro? Olha, sabe que a ordem do trator não altera o viaduto, já dizia Paulo Maluf. Mas eu queria agradecer a vocês que nos prestigiam. Dr. Benjamin, que já está aí, que eu já estou vendo aqui, nosso mais assíduo. Nós precisamos. O Benjamin sem tem que vir falta, aqui. isso. Ele tem que vir aqui. Benjamin, O senhor precisa vir aqui o senhor conosco. precisa vir aqui prestigiar o nosso Podplasma. Senhor, né? por respeito, não pela idade, que a idade é quase igual a nossa. É só respeito, doutor Benjamin. É sempre um prazer ter o senhor conosco. E assim, agradecer a vocês que prestigiam toda terça-feira, nesse mesmo horário. E agradecer o nosso patrocinador Master, né, que é a GCA, que acreditou no nosso projeto. Uma empresa de implantes há mamários 40 há mais de 40 anos no mercado, fazendo um bom trabalho, implantes de altíssima qualidade. E o que é importante, né, Piazzi? Para nós é importante que vocês se inscrevam no canal, sabe? Que vocês deem o like nos episódios, que vocês divulguem o canal. Isso é muito importante para que a gente consiga crescer cada vez mais e levar a vocês esse bate-papo tão agradável de final de tarde, que hoje, mais uma vez, um convidado especial já virou um grande amigo, né? É verdade, porque é verdade. ele sempre teve essa alegria de estar podendo estar aqui conosco no mês de julho. Isso que é uma coisa importante nós vamos a gente falar ressaltar. aí, Vamos falar sobre isso sim. hoje, né, Abel? Olha aqui, ó. Tá com brochinho Olha aí? aqui, brochinho especial. Qual que é ganhei o nome com do muito broche? carinho. Pin? Não é Pin. Não, isso aqui é pin. Bottom. Bottom. Isso, sabia que tinha o nome, tinha um nome mais bonitinho que broche. Júlio Verde. Então, realmente, e eu fico muito feliz, porque no ano passado ele esteve aqui conosco, e eu lembro que ele falou que, olha, eu vou pegar isso aqui, a unha, para fazer divulgação, e eu vi o quanto isso cresceu. É verdade, é verdade. Então, realmente, eu acho que hoje... Eu acho interessante, né, Abel, esses meses coloridos. Eu não sei, provavelmente deve ter começado com Outubro Rosa, a gente pode até falar com o nosso convidado hoje, mas assim, ele é importante para divulgar tantas profilaxias, diferentes profilaxias de diferentes doenças, como para mostrar à população em geral o que é, né? Por exemplo, Júlio Verde. Quem nós vamos receber hoje? Fala para mim. Olha, nós vamos receber hoje um colega cirurgião de cabeça e pescoço que já é amigo, né? Que esteve conosco o ano passado, que, como dizia o Fábio, que eu lembro também que o Fábio sempre pegava o bumbo, ia para trás da sua quadra de vôlei e ficava alterando seus nomes com o mesmo final. Não foi isso? Tinha essa história? O Fábio, que já esteve aqui conosco. O Fábio Cubo. O Fábio Cubo. Fábio Raci, já teve E conosco aí, mesmo, e aí é verdade. era Percival, Sandoval, Dorival. Até chegar no Dorival. É verdade. Então, o Fábio, não sei se ele está nos assistindo, mas eu lembrei Fala disso, bem, que foi uma coisa que chamou a sabe que eu atenção. tomei um susto agora, Abel? O Fábio vai no churrasco? Não, deve ir. Até agora acho que não pagou, mas deve ir. Mas quem mandou um beijo pra ele foi o Simpá. Mandou um beijo pra você. É o Fábio. Outro Fábio. É o outro Outro Fábio. Fábio. Que interesse. Mas, Fábio Haddad. Manda um beijo pro meu amigo. O Fábio Simpá. até hoje, quando ele falou, te o Fábio, eu falei, encontra. será que o Fábio mandou pra ele também? Mas hoje nós estamos recebendo aqui no Podplasma, Nosso grande. na primeira terça-feira de julho, o doutor Dorival Carluccio. Dorival é cirurgião de cabeça e pescoço. Também é um daqueles que tem aquele currículo que a gente não pode ficar falando aqui. Senão não vai Senão- caber senão aqui vai ter nessa uma hora de mesa. programa. E o bate-papo é de botequim, né? E a gente convidou ele, como o Abel já falou, para a gente começar julho comemorando e mostrando a campanha que ele é um dos responsáveis, não pela campanha em si, mas o marketing da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Pela Então é uma alegria divulgação, ter né? ele aqui conosco e vamos aprender um pouco sobre dessa campanha, sobre a importância dela, a história dela. Dorival, mais uma vez, muitíssimo obrigado
Você está conosco aí em julho. Piace, Abel, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. O ano passado vocês abriram as portas para a gente, foi muito bom, né? Eu estava comentando em off aqui com o Abel antes de começar que a nossa sociedade é uma sociedade muito pequena, né? Nós temos, não chega a 1.000 especialistas no Brasil. E a doença em si, a doença em cabeça e pescoço, ela é muito pouco conhecida, inclusive entre os médicos. Então, ter essa abertura que vocês estão dando é muito importante para a gente. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, da qual eu sou o diretor de marketing, eu agradeço muito esse espaço que vocês estão abrindo. Para nós aqui é uma grande honra ter você. É verdade, né, Abel? Ô, Dorival, deixa eu começando já. Qual é, assim, o lema dessa campanha? É prevenção ou é tratamento ou são os dois? Não, é conscientização. Conscientização e prevenção. Das doenças da cabeça e pescoço. Na verdade, o lema é consciência e atitude. Ou seja, tenha consciência dos problemas, tenha consciência da gravidade e tome uma atitude. Tome uma atitude preventiva ou uma atitude de diagnóstico precoce. Esse é o lema da gente. Tá. E me fala uma coisa, qual que é de todas as doenças que afetam, que acometem a cabeça e pescoço, qual é que vocês, assim, essa campanha mais impacta? Qual que é? Ou são várias? Foi bom você perguntar isso, porque a gente explica, como eu comentei, às vezes nem médicos sabem direito o que é a área de cabeça e pescoço. A área de cabeça e pescoço é uma área da oncológica. Eu costumo comparar como sendo o otorrino-oncologista. Então, todo segmento que o otorrino atua, a gente atua no segmento oncológico. Então, a gente trata de câncer na cavidade oral, na boca, de câncer na orofaringe, que é onde estão as amígdalas, na garganta, né, como o povo entende, na faringe, né, e na laringe, que é onde estão as cordas vocais. E o mais frequente é ter alteração de voz, rouquidão. Outra doença muito prevalente para nós é a tireoide, né? Então, assim, dentro desse escopo de doenças é onde a cabeça e o pescoço flutuam. Então, de certa forma, estranho as outras campanhas, por exemplo, o Outubro Rosa, que fala especificamente do câncer na mama, ou do Novembro Azul, que fala especificamente do câncer na próstata. Nós falamos de câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Porque a etiologia é semelhante em todas as áreas. Então, a gente tem um tipo histológico, que é o carcinoma epidermoide, que é semelhante ao carcinoma de pele, mas ele dá na mucosa, é um pouco mais agressivo, ou muito mais agressivo. Mas ele tem como fator de risco cigarro, tabagismo, etilismo em excesso e hoje o comportamento sexual com a infecção do HPV. Né? Então, se a gente consegue prevenir, parando o tabagismo, diminuindo o etilismo para uma coisa saudável, né? Aquela taçazinha de vinho, né? Isso a gente não pode proibir das pessoas, né? O que não pode é beber todos os dias uma garrafa de pinga ou uma garrafa de uísque, não, isso é exagero, né? E a mesma coisa o sexo seguro, né? O sexo com um parceiro só ou, quando mais parceiro, com o sexo protegido. A vacinação do HPV é fundamental hoje, acho que todos os nossos adolescentes já estão sendo vacinados, a gente espera que essa infecção pelo HPV tenha um declínio rápido assim que eles crescerem. Vamos entrar nessa discussão do HPV, que é uma coisa interessante. Desculpa. Não, só para... Os tumores de órbita, vocês atuam também? Depende. Atuamos. É assim, quando você tem um tumor que está no globo ocular, normalmente o oftalmologista que é quem atua. Quando isso extrapola, e muitas vezes isso extrapola invadindo o crânio, aí a gente atua. Aí faz parte da gente, não que a gente atue no crânio, mas a gente entra numa equipe multidisciplinar, tanto a equipe de cabeça e pescoço como a neurocirurgia, e aí é fundamental um cirurgião plástico para reconstruir o defeito que a gente cria. Então, eu chamei a atenção do HPV, porque a gente estava discutindo outro dia sobre HPV, e me espantou um dos comentários de um dos nossos convidados sobre a incidência e a prevalência, ou seja, se você é uma pessoa que teve uma vida, um comportamento sexual ativo, mesmo que você tenha
entre aspas, tomado cuidado, a chance de você ser portador de HPV é altíssima. A última pesquisa que eu vi era em torno de 80% da Exato. população. Então, assim, ela é... Tem contato com o vírus. Exato, já teve contato com o vírus. O problema é que a gente tem vários subtipos, né? Então você tem aquele subtipo que dá mais câncer no colo do útero, tem o subtipo que dá câncer no pênis e tem o subtipo que dá câncer na orofaringe. Inclusive foi daí que surgiu essa campanha. A gente comentou isso ano passado, mas em 2014 teve um congresso mundial de câncer de cabeça e pescoço em Nova York. Nesse congresso, o Michael Douglas foi uma espécie de um padrinho. Ele foi até lá e agradeceu a plateia. Tinha quase mais de 1.000 pessoas na plateia. Foi ele e foi a esposa. E o dele foi para o HPV, se eu não me engano. Então, o dele foi um tumor de amígdala por HPV. E aí ele foi lá agradecer todo mundo que estudava... De amígdala? De amígala. De amígala. Da amígdala, né? Amígala. Que interessante. Que é onde é o lugar mais frequente da infecção pelo vírus do HPV. É na amígdala, na loja amidaliana. Né? E aí até tem uma parte, isso importante. Como é que eu descubro isso? Muitas vezes você descobre porque aparece um nódulo no pescoço. Ele acaba dando uma coisa que a gente chama de gânglio primeiro sintoma. O primeiro sintoma que aparece já é a metástase. Já é a metástase. Só que assim, ele é bastante controlável, graças a Deus. Né? Mas o HPV leva o quê? Ele propicia a formação do carcinoma epidermóide. Isso que eu imaginei. Isso. Então você sabe que foi HPV... Por pesquisa de P16 e por hibridização. Então você pega a peça tumoral... Entendi. Faz pesquisa de P16 e de hibridização para HPV. Porque, na verdade, o câncer é o SEC. Exatamente. Que foi HPV dependente. Para você achar isso, você precisa fazer isso aí. Tão importante hoje que o nosso TNM, que é a classificação dos tumores, que vai pelo T do tamanho, o N de metástase linfonodal e o M de metástase à distância, ele é diferente se for HPV positivo. Então, a gente tem um estadiamento diferente, uma conduta diferente. Interessante. A margem cirúrgica desses casos é importante ou não? É igual, mesma coisa. Não tem eu tenho a sensação, aquilo que desculpa, eu estou lucubrando aqui, mas como é tão prevalente o HPV nas pessoas, se você não sabe se vê primeiro o HPV ou vê primeiro o câncer, não sei se entendeu a minha pergunta. Se você não... O cara pode ter um HPV que não levou ao câncer... E teve um SEC ali que foi controlado para HPV, não sei. Não tem como saber isso ou tem? Tem pela biópsia. Quando você faz a biópsia, se é HPV positivo, ele foi induzido pelo HPV. Não tem como ser um HPV colonizado. O que é interessante, que eu ia comentar, é assim, quando você vê estatísticas de tumores de orofaringe nos Estados Unidos, quase 80% é HPV dependente. Aqui no Brasil, ainda é o contrário. Ainda é álcool e fumo. Por quê? Porque a nossa população mais carente fuma demais, cigarro de baixa qualidade e bebe demais bebida alcoólica de baixa qualidade. Então, a agressão é muito maior. E para piorar a história, a nossa população ainda é carente de informação. Então, aquela afta que ele acha que é só uma afta, não é, ele demora para procurar. Que não cura nunca, né? Ele demora para procurar. Quando ele procura, ele demora para ser atendido. Que dó. Então a gente tem um ciclo chamado de ciclo virtuoso, né? Porque o negócio vai aumentando. Então isso é uma coisa importante você falar. Afta. Quanto tempo que eu devo procurar alguma coisa? Isso são 15 dias. Passou 15 dias. Em cabeça e pescoço, 15 dias é o número cabalístico. E deixa aproveitando o gancho aqui, que tem muita gente nos assistindo, qual o melhor tratamento para a afta? No local passa alguma coisa? A afta nada mais é do que uma desepitelização da mucosa. É aquele arranhão que a gente teve na perna, que faria uma crosta hemática, que é aquela casquinha, na mucosa não faz. Então fica aquela área branca. Ela demora 10, 15 dias para cicatrizar. Tem um monte de coisa que a gente pode passar, né? Medicamentos à base de corticoide para diminuir basicamente o quadro doloroso. Mas ela é autolimitada. Existem aftas causadas por alteração de pH da boca, não por trauma. Né? Então, aquelas pessoas que têm alteração de acidez na boca, por refluxo, por uma série de coisas, ele vai ter mais aftas. Mais aftas. Né? Mas essa afta tem
um tempo de vida em torno de 15 dias. Então, em cabeça e pescoço, que eu falei, o número cabalístico de 15 dias é importante, porque assim, se eu tiver um nódulo no pescoço que não diminuiu de tamanho em 15 dias, presta atenção. Se eu tô com uma rouquidão e essa rouquidão passou 2 semanas, não melhorou, presta atenção. Tá? Então, assim, usa o 15 dias como sendo um norte para falar assim, tem alguma coisa que não tá bem aqui em mim. Então, quer dizer, rouquidão, tudo é 15 dias, mais ou menos. Mais ou menos, Tudo é... A gente lida muito com evolução, né? Eu preciso ver como que é esse padrão de evolução. Diagnóstico precoce. Que você falou também que é importante não só a profilaxia, mas o diagnóstico precoce. Quais são os diagnósticos precoces que a gente pode mais fazer na cabeça e pescoço? Por exemplo, eu nunca fiz, por exemplo, uma laringoscopia. Não sei se a palavra é essa. Eu teria indicação de fazer uma laringoscopia, porque eu falo muito... Você agora... Não teria. Agora, por exemplo... Então não tem profilaxia. Não, a profilaxia é evitar o fator álcool, de risco. Fumo, Isso. Agora, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é pelos sintomas. Tive uma rouquidãozinha. Então, você foi no show do Coldplay, cantou a noite inteira, ficou rouco. Dali 2 dias vai melhorar essa rouquidão. Então, você não precisa fazer uma laringoscopia. Agora, você começou a trabalhar aqui, faz um podcast essa semana, faz outro, começa a ficar rouco e essa rouquidão não melhora. Tá. Começa só a piorar. Então, aí sim precisa fazer. Então, assim, quando eu vou fazer uma laringoscopia, que é um exame endoscópico da laringe, é porque eu estou suspeitando que eu tenho alguma coisa na laringe, que é a corda vocal, praticamente dita. Mas uma coisa muito mais simples. A gente tem uma incidência... o tumor na boca, ele é o 4º tumor mais frequente entre os homens. Entre os homens? Entre os homens, o tumor de cavidade oral, ele é o 4º mais frequente. O dentista consegue fazer o diagnóstico? Sim, o dentista é o nosso melhor instrumento. E faz mesmo? Faz. Inclusive tem na odontologia uma área chamada estomatologia, que eles estudam as lesões da boca e muitos deles sabem muito mais do que o próprio médico. Eles têm uma área de patologia, de estomatologia muito desenvolvida. Então, o dentista, ele é uma peça fundamental no diagnóstico precoce dessas lesões. Mas não só o dentista. Você é cirurgião plástico. Você vai examinar um paciente, pede para ele abrir a boca, coloca a lanterna ali dentro. Você vai ver alguma coisa diferente. A gente sabe, o tumor é parecido com uma afta, parecido com uma verruga. Então, você vai, tem uma verruga na língua, tá estranho. Tem uma verruga na bochecha, tem uma verruga na gengiva. Né? Isso qualquer médico. Qual o lugar mais predominante da boca? Língua. É a língua? É língua. Língua? É língua, depois rebordo gengival, né, em volta dos dentes. E aí depois o assoalho da boca, que é aquela parte embaixo da língua. E por último a bochecha. E no palato duro, essas coisas? Tem também, mas aí ele é mais... Desculpa. É mais relacionado com tumor de glândula salivar, que também pode ter. Não é tão incidente como o carcinoma epidermoide, mas também pode ter. E os tumores de glândula salivar? São mais raros? Eles são menos frequentes, não dá para falar que são raros. Eu estou no HC, no grupo de glândula salivar, a gente tem quase 200 pacientes para ser operado de tumor benigno, sem contar os malignos. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. A umidade da boca, ela é predominantemente fornecida pela submandibular. E a parótida é quando você estimula algum alimento ácido, a parótida libera uma quantidade maior de saliva. Isso. Quando você retira a submandibular, você pode evoluir com boca seca? Se você tirar uma só, não. A gente produz mais ou menos 1 litro de saliva por dia. 1 litro? 1 litro. E desse 1 litro, 90% é parótide submandibular. Se você tirar uma submandibular, a outra dá conta. E se tirar as duas? Se tirar as duas, a parótida costuma dar conta também. Tá falando por causa de cirurgia? Não. O que acontece moda, né? Muitas vezes no segmento de cabeça e pescoço, que é isso que a gente precisa fazer diagnóstico precoce. Porque se eu faço diagnóstico precoce, eu não preciso ser agressivo. Então, vou dar um exemplo básico. Eu tenho uma lesão na língua
que apareceu há 3 semanas, essa lesão tem 1 centímetro. A remoção dela com uma margem de segurança é suficiente para eu curar esse paciente, sem nenhum tratamento a mais. Agora, se essa lesão com 1 centímetro vira uma lesão com 2, ou ela aprofunda, ela fica na espessura mais funda, ela aumenta em até 60% o risco de ter metástase oculta no pescoço. E aí, se eu tiver metástase oculta no pescoço, o que eu preciso fazer? Uma cirurgia que a gente chama de limpeza ganglionar ou esvaziamento cervical. E isso inclui a glândula. Entendi. A submandibular que você falou. E então eu estou sendo obrigado a aumentar a morbidade da cirurgia porque eu demorei para fazer o diagnóstico. Entendi. Eu peguei o paciente num estadiamento maior. E se esse paciente ainda tiver algum outro fator que me indica a necessidade de uma adjuvância com radioterapia, ele vai receber radioterapia em cima das outras glândulas. Aí ele vai ficar com a boca seca mesmo. Sim. Interessante, porque a gente pegou uma moda. Isso eu já vieram para mim. A gente pegou uma moda aí de tratar. Pedir para entrar em cirurgia. Para entrar em cirurgia junto para tirar um pedaço da glândula, porque ela fica aparecendo esteticamente aqui. É uma glândula extremamente importante. Então, qual a sua opinião a respeito? Eu sou contra. Por que você vai tirar uma glândula que funciona? Só por conta da estética? Só porque eu emagreci? Tem algumas pacientes que ficam mais evidentes, né? Fica. Às vezes a aplicatura só resolve. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Dorival. Uma outra coisa que eu sempre, toda vez que eu vou fazer, eu fico preocupado no bom sentido. Mas é assim, o dentista também, toda vez que você vai fazer um tratamento dentário, ele pede para você fazer a panorâmica de mandíbula. Por isso, com uma lesão óssea, aparece nessa panorâmica, né? Aparece. Porque a gente não faz pesquisa, porque eu vejo aquele que tiram o osso inteiro, que eu vi eles fazerem, que era uma loucura, tal do comando, essas coisas. Isso aí, para ver, é só... A panorâmica mostraria. Como é que eu faria um diagnóstico precoce dessa lesão óssea? A lesão óssea, muitas vezes a gente faz o diagnóstico por acidente em exames radiológicos ou odontológicos. Tá. Então, é a panorâmica ou mesmo uma radiografia localizada para ver algum dente e vai aparecer alguma área lítica do osso. É isso que eu imagino. Mas aí é um outro tipo de tumor, não tem relação com esse tumor de epidermoide, de HPV, que está relacionado com o tabagismo. Vocês que tratam também. A gente trata, mas tem muito bucomaxilo que trata melhor até com a gente, porque muitas dessas lesões ósseas, elas são lesões odontogênicas, e aí eles têm uma vivência de tratamento... Dente incluso, né? É uma das causas. A cirurgia de cabeça e pescoço, ela anda muito atrelada à microcirurgia, os retalhos microcirúrgicos, numa proporção bem mudou, né? Mudou o tratamento, mudou totalmente as reconstruções, a qualidade das reconstruções. A cirurgia plástica, com a melhora das reconstruções, nos permitiu ser mais agressivos no tratamento dos pacientes. Então, aquele paciente que tinha um tumor que a gente muitas vezes acabava não operando porque não ia ter condição de reconstruir, hoje a gente reconstrói graças a vocês fazendo a microcirurgia. Dorival? Clássica, não desmonté. Clássica é o comando ainda? Qual que é? Maior? As maiores cirurgias nossas são aquelas que têm invasão da base do crânio. Porque aí eu dependo do acesso neurocirúrgico, dependo do nosso acesso e muitas vezes dependo da reconstrução pela cirurgia plástica do defeito que a gente causa. Essas são as maiores. Mas são mais raros. São mais raros. Muitos são relacionados com carcinoma epidermoide de pele maltratado. Você vê? Tem coisa interessante. Tem muito aqueles tumores de pele que a gente fala, é só dar uma queimadinha, tudo. Tem alguns que não é só isso e eles vão invadindo. Então, inclusive a tese de livre docência de um professor que eu trabalho foi em cima disso. Ele das cirurgias de base de crânio que a gente fazia no Hospital das Clínicas, eu não lembro o número exato, mas em torno de 70% era relacionado com tumores de pele, epidermoide e base celular.
que agressivamente invadiram. E que acaba indo para vocês. Geralmente, quando está numa fase mais avançada, muitas vezes é encaminhado para o cirurgião de cabeça e pescoço. E aí, eu lembro que a gente rodava aqueles retalhos de peitoral, passava por cima da clavícula, por baixo, lembra? Hoje não nem faz mais isso. Hoje o Hospital das Clínicas ele é bem dividido. A gente tem o Instituto Central, que é o antigo Hospital das Clínicas, e o Instituto do Câncer, que é o que a gente chama de ICESP. No ICESP tem um grupo específico só para tumores cutâneos em cabeça e pescoço. Então tem um grupo de médicos lá que se dedica aos tumores cutâneos. E o cirurgião de cabeça e pescoço, ele tá indo para o lado da microcirurgia? Ele fazendo a microcirurgia também? Não muitos. Tem um colega no Sul que faz, brilhante, um cara muito bom. Ele faz. A gente até fica... abismado de ver como que ele faz, porque assim, o Piassi comentou, as nossas cirurgias são grandes. Sim. A reconstrução microcirúrgica é grande e delicada. Se somar essas duas, fica bastante extenso. Assim, tirar o retalho com bom pedido, eu sempre, não sei, posso estar enganado, eu sempre fui contrário. A equipe que retira, reconstruir. Quando você está retirando, pensando na reconstrução... Você pode deixar um negocinho. A chance de você deixar um negocinho isso não é pequeno. Isso, na nossa especialidade, tem trabalho científico mostrando exatamente isso. Quando eu vou fazer uma cirurgia de língua, vou voltar para a língua. Aquele tumor de 1 centímetro virou 3. E na hora da cirurgia eu tenho que dar uma margem de 1 centímetro. Então aquele tumor de 3 com margem de 1 centímetro para cada lado vira uma lesão de 6 centímetros, né? O dobro do tamanho. Se eu que vou reconstruir, eu vou economizar. Porque sou eu que vou reconstruir. Se eu sei que vai entrar o cirurgião plástico que tem um arsenal de reconstrução da microcirurgia, eu vou ser extremamente radical. Então, isso é ruim para o paciente? Não, isso é excelente para o paciente. Porque ele vai ter mais certeza de que a lesão foi totalmente ressecada. Não, mas isso tem trabalho científico que mostra isso. Dentro da oncologia tem essa postulado. O Lamas falou muito sobre isso, né? Dorival, uma outra coisa que a gente fala em cabeça e pescoço, a gente fala em quase cirurgia de tireoide. Acho que é a mais frequente em todas as cirurgias, mesmo na clínica privada, não sei se posso falar. O que acomete a tireoide? A patologia mais comum que tem indicação cirúrgica? O mais comum, o que dá doença natural mais comum é o bócio, teria indicação de cirurgia. Antigamente, a gente tinha o bócio carencial pela falta de iodo. Isso foi corrigido com a iodação do sal. Né? Então, hoje a gente vê bem menos pessoas com aquele papo no pescoço. Né? Em paralelo, a gente está vendo um aumento da incidência dos tumores malignos de tireoide, sem impacto na sobrevida e na mortalidade. Isso é interessante. Ele é um maligno com comportamento benigno, sei lá. Eu tenho um diagnóstico, uma linha crescente do diagnóstico dos tumores malignos de tireoide, mas a mortalidade continua lá embaixo, estável, sem aumentar. Por quê, Dorival? Porque o tumor é pouco agressivo, ponto 1. É o papilífero que nós estamos falando. O papilífero é o mais comum. Tá. A gente tem basicamente 3 tipos. O bem diferenciado, o moderadamente diferenciado e o indiferenciado. O bem diferenciado é esse papilífero, ele é um dos mais fáceis de a gente lidar. O moderadamente diferenciado é um chamado de medular. Esse medular, ele tem uma linhagem que é familiar, com alteração cromossômica, e uma linhagem não familiar, esporádico. E a gente tem o indiferenciado, que é extremamente agressivo, muito agressivo. Ele é até considerado o tumor mais agressivo da economia humana, mais até do que o próprio melanoma. Eu lembro na minha época de residência de um paciente com um tumor desse deitado na enfermaria, a gente via o tumor crescendo a cada visita. A gente passava no dia seguinte, a gente via que o tumor estava maior. Só que hoje a gente tem terapias imunoterapias para tirosina quinase, para essas coisas, que está conseguindo manter esses pacientes vivos por mais tempo, com qualidade de vida. Então a gente tem os extremos. Tá? O mais comum, o mais frequente é esse papilífero. Tá? Esse é o mais comum. O que está acontecendo? A gente está tendo uma facilidade de acesso ao ultrassom. Um aparelho barato. Agora eu tenho no meu consultório, então quase todo mundo já está tendo o seu ultrassom. Portáteis, né?
E você começa a fazer diagnóstico de nódulos que não eram feitos. Okay. Aí eu fiz o diagnóstico, achei um nódulo diferente, vou lá, espeto, coloco uma agulha no nódulo. Veio positivo. Veio positivo, eu tenho que tomar uma atitude, né? Se eu tenho uma biópsia. E hoje a gente tem, basicamente, também 3 possibilidades de tratamento. A gente tem a opção de fazer um negócio chamado de vigilância ativa. Essa vigilância ativa tem alguns colegas já fazendo, mas ela ainda oficialmente no Brasil é uma linha de pesquisa. Tá. Então, teoricamente, eu tenho que fazer, pedir para o paciente assinar um protocolo, tal. Fazer no consultório privado tem que ser exceção da exceção. Ou seja, ele tem o diagnóstico papilífero e você não vai operar, você vai acompanhar. Eu vou vigiar. Então, eu tenho que fazer... Essa vigilância basicamente é com ultrassom. Então, eu dependo de um bom ultrassom. Tá. Não dá para confiar em mim, porque eu tenho que ter alguém escrevendo. Sim. Um bom ultrassonografista. E fazer isso periodicamente. Então, eu preciso que o paciente tenha uma aderência ao tratamento e preciso ter um bom ultrassom para fazer esse acompanhamento. Tá bom. Né? Aí, depois, a gente tem o tratamento cirúrgico, que pode ser o clássico, que era retirar a tireoide inteira, com as possíveis complicações, que na mão de especialista é baixo, e tirar parcialmente a tireoide, tirar metade da tireoide. Tipo nodulectomia. Não. Tirar metade. A tireoide tem 2 lobos, então eu tiro o lobo que está o nódulo. Isso compromete o prognóstico? Não. A gente tem visto que não compromete. E dá hipotireoidismo? Eu fiz a minha tese de doutorado foi em cima disso. Não com tumor maligno, mas com tumor benigno. Mas isso é equivalente. Depende do quanto que você deixa de volume de tireoide, mas 70% dos pacientes não precisam tomar hormônio depois da cirurgia. É verdade, Dorival. Eu vi uma vez alguém comentando, não lembro quem, que o Brasil é um dos países que mais tem câncer de tireoide no mundo. Isso é real? Eu não sei se... Não, no mundo, o Japão é o que tem uma incidência maior por conta da radiação que eles sofreram. Né? Um dos fatores de risco para o câncer de tireoide é radiação ionizante, então é a exposição à radiação. O japonês foi muito exposto, né, com as bombas, com o acidente nuclear. Aqui no Brasil a gente teve só o césio em Goiânia, né, aquela vez, e foi muito localizado, teve um aumento de incidência de câncer naquela população, mas ficou localizado ali. Outras causas são... ainda está meio discutido, que é o excesso de iodo. Também. O excesso de iodo inflama a tireoide. Ainda continua o iodo no sal? Não é ainda continua, só que... Mas é obrigatório ainda? Ainda é obrigatório. Só que como que começou o iodo no sal? A gente tinha uma alimentação que era distante dos frutos do mar. Eu lembro bem que na minha infância, quando tinha camarão, era festa. Era festa. Né? Era, papai tá bem de dinheiro porque comprou camarão. Né? Ou você saía num restaurante, o prato de camarão sempre era o mais caro. Hoje não, hoje a gente come comida japonesa que tem frutos do mar, o acesso é muito mais. Então a população melhorou a alimentação do ponto de vista de acesso a frutos do mar. A nossa população também mudou, e vocês estão incluídos nisso, a gente toma muito mais cuidado com estética. Então a gente usa creme, tintura de cabelo, protetor solar. Que tem iodo. Tudo isso tem iodo e uma parte é absorvido pela pele. Então a gente está tendo uma exposição maior ao iodo, que é uma possível causa desse aumento de câncer de tireoide. Agora, tipo aquela briografia, essas coisas, isso é balela. Pouca radiação. Pouca radiação, raio-x de tórax. O que impacta é aquela história de a criança está jogando bola, caiu, bate a cabeça e faz tomografia. A tomografia tem uma carga de radiação muito grande. Se você faz muitas ao longo do ano, você está expondo essa pessoa a muita radiação. Então, e não coloca protetor na tomografia, né? Não põe, né? Não põe, né? Eu não sei se coloca, se não pode. Não põe. Agora, Dorival, uma coisa por números que vocês me perguntaram. O câncer de tireoide na mulher é o terceiro mais frequente. Ele perde para a mama, colo de útero, depois é tireoide. A relação mulher-homem, quanto? É 3:1. 3:1. Dorival, você falou que assim, tipo, você tem ultrassom no consultório, vai lá o paciente, você pega e passa o ultrassom. Uhum. Só que assim, não é todo mundo que passa ultrassom na tireoide, exame de tireoide, no ultrassom de tireoide, não sei como é que é na rotina clínica, mas se eu não fizer nenhuma pesquisa direta, se eu não fizer nenhum ultrassom,
quando que eu vou perceber que eu tô com um tumor papilífero na tireoide? Tipo, ele não dá sintoma. Nunca. Só se ele estiver crescendo. Muito Muito raro. O que pode acontecer? Eu tenho um nódulo e esse nódulo pode crescer e ficar evidente aqui. Aí ele cai naqueles nódulos que eu falei. Tá ok. Então eu tenho um nódulo no pescoço que não está diminuindo. Esse nódulo pode crescer para trás e grudar no nervo que faz a corda vocal se movimentar. Que é o nervo laringeu. Isso. Se ele encosta nesse nervo e invade esse nervo, então eu tenho um tumor maligno agredindo uma estrutura nobre ali. Uma estrutura nervosa. Ela vai deixar de funcionar. E o paciente vai ter rouquidão. Então aí eu tenho aquela rouquidão que passou dos 15 dias que eu tenho que investigar. Então eu vou fazer o exame e vai ter uma paralisia de prega vocal. Eu tenho que ver por que eu tenho essa paralisia. Aí eu vou chegar onde você quer saber. Eu tenho que fazer ultrassom em todo mundo? Isso. Não, a resposta é não. Eu acabei de vir de um congresso em Londres de câncer de tireoide. O que mais se falou foi isso. A gente precisa diminuir o número de exames de ultrassom. Então, em quem que eu tenho que fazer ultrassom? Naquele paciente que tem fator de risco. Então, aquele paciente que vem de uma linhagem familiar que já teve câncer. Ou aquele paciente que tem uma alteração hormonal. Então, eu fui lá, fiz o exame de sangue, que a partir dos 40, 50 anos é conveniente você dosar o hormônio tiroestimulante, o TSH, para ver se a sua tireoide está funcionando direito. Então, eu vou lá, doso. Tem alteração? Poxa, então vamos olhar a tireoide para ver como que ela está. Não tem? Não é obrigatório fazer. Ou, que é fundamental, que a gente aprende na faculdade. O médico precisa examinar. Palpar. Sim, palpar. Se ele palpar e sentir o nódulo, precisa examinar, precisa fazer. Dorival, mas só para terminar esse assunto. Mais uma vez, eu tenho a sensação, posso estar completamente enganado e você me corrija, por favor. A gente discutiu aqui algumas vezes com outros especialistas, basicamente próstata e mama, que muitos tumores prostáticos, se você não fizesse diagnóstico, o paciente ia morrer de uma causa natural e não ia saber que teve o tumor de próstata. Uhum. Aparentemente, não sei se trabalho é real, se é só se conta meio folclórico, que no SVO, pacientes de causas de mortes naturais, AVC, infarto e outras mortes. Aí se você faz uma biópsia na próstata, esse cara que morreu de uma causa muito longe da próstata, aparece um câncer de próstata. E provavelmente se ele tivesse feito um ultrassom, um toque retal... É igualzinho. É isso que eu queria te fazer, se isso é... Professor Hélio Bisi, que dava aula de endocrinologia no Hospital das Clínicas, fez um trabalho com 1.600 cadáveres. Pessoas que morreram de causas naturais. 50% tinha nódulo na tireoide e 8% desses 50% eram câncer. Eram esse papilífero. Interessante. Então ele não tem um comportamento maligno, né? Ele não tem um comportamento biológico agressivo. Isso. Exatamente. O câncer de tireoide não dá disfagia. Dificuldade para engolir. Pode dar. Mas tem que ser o, né? Mas tem que ser aquele... Entendi. Tem que ser aquele que... Boço deve dar mais, ou não? Às vezes não, também tem um trabalho porque cresce para fora. Ele cresce e ele cresce tão lentamente que a pessoa vai se acostumando. Tá. Ela vai se habituando. Tem outro dia eu estava até conversando, até com a professora Lídia, que ela fala que ela depois de uma certa idade ela começou a se engasgar mais. Porque isso é real? O próprio envelhecimento faz com que a gente engasgue mais, né? Porque você começa a ter uma flacidez muscular. E aí, por que você engasga? Porque a gente perde aquela proteção de fechamento da glote e de fechamento da entrada da via aérea por incoordenação, por flacidez muscular. E aí... Mas, por exemplo, ontem eu atendi no consultório uma senhora de 90 anos que tinha uma tireoide de 220 gramas. É muito? A tireoide normal pesa 15. Pesa 15 gramas? 15 gramas. Ela é desse tamanho. 10 vezes, pouquinho, 12 vezes 100 mais. vezes. 100 vezes. Ah, não, 100 vezes. Essa conta é errada. E aí? E aí? Só que ela é uma senhora de 90 anos que não sente 10 nada. vezes. 220 para 10 é 10 vezes. 10 vezes. Se eu me confundi com a matemática, não era bom de matemática. Você estava ligeiro. Eu fiz rápido a conta. Mas assim, ela não sente nada. Eu perguntei para ela, falei assim, você sente dificuldade? Ela falou, não.
Você sente falta de ar? Ela, não. Eu olhei a tomografia dela, a traqueia dela bonitinha. Bonita. Com a tireoide em volta. Provavelmente era um bócio iodo dependente, não? Provavelmente. 90 que na época anos, dela, na época dela não tinha... Não sei e o a quê. tireoide dela funciona bonitinha. Então, assim, por que eu vou pegar uma senhora de 90 anos, com todos os riscos, tirar essa tireoide, que vai ser uma coisa trabalhosa tecnicamente, com risco de sangramento, com risco de alteração das paratireoides, da alteração de cálcio, né? A alteração da voz, ela não sente nada. Entendi. Agora, o nódulo de tireoide, muitas pessoas têm E é benigno. e que são benignos. Na população feminina, quase 50% tem nódulo de tireoide. Para essas pacientes, precisa fazer ultrassom anual para acompanhar a evolução dos nódulos ou não? Se você detectou que tem um nódulo, é conveniente que você faça periodicamente. Periodicamente. Aí essa periodicidade depende do tamanho do nódulo, da classificação. Hoje, assim como na mama, que você tem uma classificação ultrassonográfica, na tireoide a gente tem, chama TIRADS. Então, dependendo dessa classificação TIRADS, eu vou tomar conduta... TIRADS. Isso, exatamente. Deve ser uma coisa. TIRADS, tireoide, exatamente. breast. Breast Integrity. É isso mesmo. Interessante. O Benjamin tem uma pergunta aqui. Então parei para Benjamin, que é o nosso grande guru. Benjamin está perguntando assim, paciente com cálculos na glândula salivar, o que fazer? Depende do tamanho do cálculo e do sintoma. Se você tem um cálculo na submandibular, e esse cálculo é relativamente grande, quanto? O ducto tem no máximo 0,5 milímetros de espessura. Se eu tenho um cálculo maior que isso, ele não vai sair sozinho. Então, ele vai impactar dentro da glândula. A glândula submandibular, como vocês mesmos falaram que tem cirurgião plástico querendo tirar por conta estética, ela é... eu não vou falar facilmente, mas ela é possível de ser removida com baixa morbidade. Então, a remoção cirúrgica é interessante. Não tem litripsia? Tem. Eu ia chegar lá. Existe hoje um negócio que chama-se cialoendoscopia. Então, é um catéter bem fininho que a gente coloca dentro do ducto da glândula. Na submandibular, ele fica do lado do freio lingual. Então, a gente dilata esse ducto, coloca essa câmera dentro. E essa câmera tem um canal de trabalho que eu consigo ir lá e pescar o cálculo. Então, eu vou lá, pesco o cálculo e tiro ele pela glândula. Só que o problema é, se o cálculo for muito grande, ele não sai, né? Então, tem isso. Se o cálculo for pequeno, eu posso fazer essa cialoendoscopia. A gente é mais liberal para fazer essa cialoendoscopia na parótida. Por quê? Porque se eu tenho uma inflamação na parótida, tirar a glândula da parótida é extremamente mórbido, principalmente se eu tenho inflamação. Porque no meio dela eu tenho tal de nervo facial. E se eu tiver inflamado, esse nervo facial vai ficar grudado. Então, cirurgia na parótida por inflamação é 100% de paralisia facial. Então, é uma morbidade que não vale a pena. Não vale a pena. E se não fizer nada? Não, litripsia, você não falou. E tem então a litripsia extracorpórea não funciona. Você acaba machucando. O que dá para fazer é quebrar a pedra com laser. Você coloca junto com o cialoendoscópio com o laser, você dá uma quebradinha. Se o cara tem a pedra, mas não faz nada. Você não tem sintoma nenhum, deixa lá. Deixa quieto. Ô, Dorival, deixa eu falar uma coisa. Às vezes essa pedra ela fica visível, próximo da saída do ducto. Então eu consigo, até com anestesia local, tirar só a pedra. Então, às vezes você abre a boca, você vê uma pedrinha aqui no que eu falei que é o assoalho da boca. Aquilo é a pedrinha. Se eu, com anestesia local ali, eu vou lá, abro a mucosa, a pedra pula fora. Aí resolve. E qual que é a etiologia disso? Por que dá pedra? A precipitação de sais da saliva. Eu tenho a saliva tem sais minerais. Se eu tomo pouca água, falo muito, essa saliva começa a ficar espessa, os sais minerais precipitam e aí forma cálculo. Aonde forma mais cálculo? Na submandibular. Por quê? Porque a drenagem do ducto é contra a gravidade. Então facilita ainda mais a estase da saliva. Interessante. Então, prevenção disso, tomar muita água, deixar a boca sempre úmida. Essa é a prevenção de cálculo. Interessante. A gente teve um boom, agora diminuiu um pouco, mas foi um boom nos últimos 5 anos, da bichectomia. Tirou-se muita gordura aqui da bola de bichar. Eu tenho uma paciente no consultório que tirou a gordura e furou a pele. Não, furou a pele. Fez um buraco na pele.
Mas o esteno foi muito lesado nas bichectomias. Você chegou a pegar algum esteno lesado? Graças a Deus não, porque isso é uma dor de cabeça. Porque teve vários estenos que drena a parótida. Uma coisa que acontece, que a gente vê, infelizmente, você tem uma inflamação na parótida, o que acontece? Eu tenho estase de saliva na parótida. Então eu causo um processo inflamatório. Esse processo inflamatório cursa com uma fibrose. Então eu tenho menos grupamentos salivares produzindo saliva. Eu tenho um outro quadro inflamatório. Eu tenho outro processo inflamatório. Então, esses quadros repetitivos, a tendência é que você tenha uma destruição da glândula. E ela meio que se autodestrói, para de ter dor, o paciente para de ter sintoma. Mas, agudamente, a oclusão do ducto parotídeo, do ducto do esteno, dá uma repercussão clínica muito grande. O paciente fica com cachumba imediata, né? Com aquela parotidite. Deixa eu corrigir. A parotidite causada pelo vírus da cachumba, que é a cachumba. O aumento da parótida é parotidite. É que popularmente as pessoas, todo mundo que vê aquilo inchado chama de cachumba. Quando você tem que abordar submandibular, você entra por dentro da boca ou faz acesso direto? Por fora. Acesso direto. É o mais seguro. É o mais seguro. Se eu entrar por dentro da boca, eu corro o risco de lesar o ducto, o nervo lingual e o nervo hipoglosso. Aí o paciente não sente a língua e não mexe a língua. Entendi. Então, por baixo, ela é mais segura. Dorival, câncer de parótida é raro também, não é? Não é raro, ele é pouco frequente. Pouco frequente. É em torno de 1 a 3% de todos os tumores de cabeça e pescoço. 1 a 3%? Não e tem alguma prevalência, assim, fumante, alguma coisa assim? Tem um pouco relacionado com fumante. É que o tumor maligno de glândula salivar é descrito pela Organização Mundial de Saúde mais ou menos 27 subtipos de tumores. Então, eu não tenho um tipo que é muito mais prevalente, a gente acaba estudando tudo muito pingado. Eu acabei junto com os residentes lá no Hospital das Clínicas, a gente está submetendo para o Congresso um trabalho de um tipo que chama carcinoma epitelial mioepitelial. É um subtipo. Esse subtipo tem 800 casos descritos no mundo, a gente tem no HC 14. Então, a gente vai mostrar a nossa casuística, que é uma casuística dentro de 800 e 14 é muito boa. Mas para você ver, eu estou estudando um subtipo que tem uma incidência muito pequena. Então, para eu ter certeza de todos os problemas que eu posso prevenir, eu não consigo, eu não tenho informação, eu não tenho número suficiente para ter uma estatística adequada para eu falar, esse que é o maior problema. Qual é o fístula salivar pós-cirurgia? Qual a melhor conduta hoje? Toxina botulínica, abordamen direto? Depende de qual cirurgia que você fez, né? Cirurgia de face, ritidoplastia. Fiz uma ritidoplastia e tive uma fístula salivar. A gente começa a juntar a saliva. A melhor coisa é você fazer a pele grudar na glândula. Compressão. A melhor coisa é você ter uma aderência da pele na glândula. Essa é a primeira coisa. Então, ou você faz um curativo compressivo, né? Então esvazia o leito, faz um curativo compressivo. Se isso persiste, a toxina botulínica é uma coisa adequada. No passado, a gente oferecia eventualmente até radioterapia para queimar, né? Mas normalmente, eu já tive alguns casos de fístula salivar pós-cirurgia de parótida, né? Em que eu abro a glândula. Diferente da ritidoplastia que vocês fazem, a rigor vocês não abrem a glândula inteira, mas pode acontecer. Quando a gente abre a glândula, ficou o tecido glandular exposto, esse tecido glandular pode drenar para a área da cirurgia. Então, o que a gente faz? Primeiro, deixa com um dreno a vácuo, que é para grudar a pele no tecido glandular, formando uma fibrose. Segundo, a gente pode fazer um curativo compressivo, que vocês conhecem bem, que é aquele capacete. Então, se eu faço o capacete, eu aperto a região e aí eu diminuo o espaço para que a saliva drene. Ela vai procurar o lugar mais fácil. Então, o lugar mais fácil é sair pelo ducto. Se o ducto estiver obstruído e para cá não estiver mais fácil, ela vai sair para cá. Interessante. Se eu obstruir aqui... E evitar a dieta de coisas ácidas. Assim, tirar o estímulo tirar o estímulo parotídeo. Perfeito. Com certeza. Às vezes você pode dar secantes. Você pode dar o próprio Buscopan, né, que é a escopolamina, ela tem como efeito colateral diminuir a salivação. Interessante. Interessante. E você pode fazer
Bloqueio? Não, tem... Nossa, me fugiu o nome do remédio. Eu vou lembrar. Tem uma medicação que diminui a saliva. Pode dar um pouco de atropina também. Você pode pingar atropina na boca para diminuir a salivação. Muito interessante. O Dorival, deixa eu falar uma coisa. A gente viu até pouco tempo uma tentativa de fazer cirurgias minimamente invasivas, robô. Isso já passou, né? Não pegou, né? Não a gente estava conversando isso. Primeiro, assim, a gente tem que entender o nome da coisa. Acho que isso é uma coisa importante. O que é uma cirurgia minimamente invasiva? É aquela cirurgia menor do que a cirurgia padrão. Tá? Então, essa é a primeira coisa. O robô tem papel na cirurgia de cabeça e pescoço? Tem. Eu fiz treinamento de cirurgia robótica, já fiz cirurgia robótica. E o papel melhor é para tumores da orofaringe. Tumores que estão atrás, lá na amígdala, na base da língua, atrás da úvula, atrás da campainha para a população leiga. Então, tumores que estão ali perto da amígdala ou descendo um pouquinho para a garganta, com o robô fica muito bom. Por quê? Porque o robô tem na ponta dele a ótica e com as pinças eu consigo virar a pinça como eu viro a minha mão. Então, eu consigo operar num espaço pequeno. Qual seria a alternativa dessa cirurgia se não fosse o robô? Seria abrir a mandíbula, cortar osso, deixar o paciente com traqueostomia, deixar o paciente com sonda, internado muito. Então, essa cirurgia reduz o tamanho da cirurgia, então ela passa a ser uma cirurgia... Sem dúvida. Não vou falar minimamente invasiva, mas ela é menos invasiva. Tá? O problema é que, assim... aquela brincadeira, eu ganhei um martelo e toda vez que eu tenho um martelo, para mim tudo vira prego, né? Então eu tenho um martelo, eu quero martelar tudo. O robô já foi tentado, já se faz essa cirurgia para tirar a tireoide, para fazer limpeza ganglionar, né? E como que isso é feito? Por acessos chamados de acessos remotos. Então eu tiro a cicatriz aparente do pescoço e escondo ela em algum lugar. Então, tem uma técnica de fazer cirurgia de tireoide e de esvaziamento ganglionar. Ao invés de eu cortar aqui, eu corto aqui atrás, na linha do cabelo, como se fosse uma rítido. Descolo tudo isso, coloco o robô e opero por esse acesso remoto. Dá para fazer? Dá. Funciona? Funciona. O tempo fica maior de cirurgia, porque você tem que fazer um acesso remoto. Tá? E, por enquanto, os trabalhos, as únicas vantagens que tiveram foi não ter essa cicatriz aqui. Porém, você sabe muito bem que, às vezes, a cicatriz da rítido fica pior do que uma cicatriz na linha de expressão. Mais recentemente, tem sido feito cirurgia de tireoide por acesso natural, por orifício natural, que é o transoral. Então, eles fazem umas aberturas no sulco entre a gengiva e o lábio. São 3 aberturas. O paciente fica hiperestendido e aí toda essa pele aqui é descolada até chegar no sítio da tireoide. E aí, por equipamentos endoscópicos semelhantes ao de uma laparoscopia ou por robô, você pode remover a tireoide por esse orifício natural, por dentro da boca. De novo, não é minimamente invasivo porque eu estou fazendo um trajeto muito grande. Segundo, eu estou contaminando uma coisa que não é contaminada. A cirurgia de pescoço é uma cirurgia limpa. Através da boca, ela passa a ser uma cirurgia contaminada. Eu preciso dar antibiótico. Então, o que a gente faz profilaticamente passa a ser terapêutico. Terceiro, a cicatriz da cirurgia de tireoide, a vantagem é não ter essa cicatriz aqui. 90% dos pacientes fica com a cicatriz muito boa. Claro que tem aquele paciente que tem uma herança genética que faz cicatriz hipertrófica, talvez esse paciente sim se beneficie. Mas não dá para chamar isso de cirurgia minimamente invasiva. Então, tem colegas fazendo essa cirurgia, ela é factível, ela tem uma morbidade maior, ela vai trazer mais riscos de complicação. Dormência no lábio, né? Inchaço no pescoço, aderência dessa pele, né?
Então eu tenho mais complicações. O robô, ele depende muito dos probes que eles trazem, né? Com a entrada, com os portes que eles trazem. No Brasil nós temos isso? O robô ainda é muito grande, né? Então, mas nós temos porte de cabeça e pescoço no Brasil? Não. Ah, não tem. Tem alguns projetos de robôs que vão ter um portal único. Esse robô com portal único, isso para mama já tem. Eu até tive um momento eu tenho um portal único para mama. Talvez esse robô com portal único possa trazer algum benefício. Mas assim, é aquela história de ter uma cavidade. O pescoço não é uma cavidade, né? Eu brinco com os alunos quando eu dou aula na faculdade. O pescoço é um segmento pequeno onde passam todos os sistemas do corpo. Então eu tenho sistema digestório, sistema respiratório, sistema endócrino, sistema vascular, sistema circulatório, eu tenho todo, sistema neurológico, todos os sistemas estão compartimentalizados numa pequena circunferência. Então a cirurgia nesse local, foi uma das coisas que me apaixonou para a cirurgia, né? Ela é extremamente anatômica. Eu dependo muito do conhecimento anatômico para poder... E ela mexe com todas as, né? Todos os sistemas. 5 dos 6 sentidos estão na face. Sim. Então, é muita responsabilidade. Fala aí quais. Agora faltou qual que não tá? Só o tato que não tá. Tem tato, não é fácil. Tem gente que tem... Mas qual que não tá? Mas porque você consegue... Tem gente que tem tato. Aí é sensibilidade, né? Tato é só mão? É só mão. Não é que é só mão. Pra mim, tato era pele. Não, mas depende se você está esfregando a cara dos outros. Foi boa. Não, que eu falei que na dúvida. Eu acho que assim, aqueles pacientes que são... Tato é tato. Aqueles pacientes que são tetraplégicos, eles conseguem sentir algumas texturas com os próprios lábios, né? Sim. Então, acho que um pouco do tato vem nisso aí também. Mas existe quando você perde um dos sentidos, o outro hipertrofia. Me fala uma coisa, assim. A cabeça e pescoço, a gente sabe que hoje em dia... Eu achei interessante a sua definição em relação ao otorrino-oncológica. Vocês não tratam nenhuma doença benigna. Claro que trata, não uma. O que a gente trata de doença benigna são essas doenças de glândula salivar. Então, a cialoadenites, essas coisas. Algumas doenças da tireoide benignas. Existem as doenças congênitas que a gente trata também. A gente tem o tireoglosso, cisto branquial, algumas linfadenites a gente trata, né? Então, a história do cirurgião de cabeça e pescoço, ela é um braço do otorrino no hospital nos hospitais americanos. Tanto que lá tem otorrino mesmo. Lá o cabeça e pescoço nos Estados Unidos, ele fez otorrino antes. É que o otorrino nos Estados Unidos fez cirurgia antes, né? Então ele faz cirurgia, faz otorrino, depois ele faz especialidade em cabeça e pescoço. Eu quero chegar assim. A gente viu uma evolução muito grande da oncologia clínica na mama, no pulmão. Como é que está a oncologia clínica na cabeça e pescoço? Você tem, também tá... terapia celular, imunoterapia, é frequente. Tá. Mudou a história de algum tumor, sobrevida de algum tumor? Os tumores de pele está mudando. Tem alguns tumores de pele que você consegue diminuir bastante sem fazer grandes ressecções. Sim. Né? A gente ainda tem alguns trials de terapia neoadjuvante para alguns tumores. O tumor de orofaringe, HPV positivo, o tratamento hoje melhor, que responde melhor, não é o cirúrgico. Interessante. Não é né? cirúrgico? Não. Se eu tiver um tumor de amígdala, radioterapia? A radioterapia com quimioterapia ela funciona tão bem quanto, com uma boa taxa de cura, sem a morbidade do tamanho da cirurgia. Semelhante à laringe? Não. Porque assim, a laringectomia sempre tem uma... Então, a laringe depende do estadio. Tá. E a gente teve, no começo durante a década de 90, um boom de tentar não fazer, de preservar a laringe. Era um tratamento de preservação da laringe. Então, todos os tumores que tinham indicação de ir para uma laringectomia total, que é a remoção, para o público leigo, a remoção da caixinha da voz, da laringe inteira, com a necessidade de ficar com a traqueostomia definitiva, esses pacientes que tinham essa indicação, tentava-se fazer a radioterapia com quimioterapia. Então, tinham vários protocolos de tratamento. Qual que era o problema?
O problema é que começaram a fazer isso para todo tipo de tumor. Só que tem tumor que já destruiu a laringe. Então, eu não consigo preservar a laringe. Então, eu trato o paciente e o paciente continua com uma laringe disfuncionalizada. Então, isso mostrou uma piora do índice de cura desses pacientes. Tá. Então, a gente teve um boom de tratamento não cirúrgico. Isso começou a aumentar demais a mortalidade por doença de laringe e voltou às terapias cirúrgicas. Tá? O que funciona bem, e aí a gente tem respostas parecidas, é para o tumor inicial. Então, é aquele paciente que está com aquela rouquidão pequenininha, há pouco tempo, que eu vou lá e faço a laringoscopia e detecto um tumor inicial na prega vocal. Esse paciente, se eu fizer a remoção com cirurgia endoscópica ou a radioterapia, a cura é semelhante e a qualidade de voz também é semelhante. Então, por isso que é importante ir no especialista. Entendi. Porque aí eu vou ter que ponderar caso a caso para decidir qual que é o melhor tratamento. Um bom exemplo que a gente tem é o nosso presidente. Nosso presidente teve um tumor sério de laringe, de hipofaringe. Fez rádio, não fez cirurgia, Ele tinha indicação de laringectomia total. Imagina você tirar a laringe do presidente Lula. Ele teria acabado a carreira política, a carreira toda dele. Né? Mas e a voz esofágica? Ele não ia conseguir ser um presidente. Ele depende, né? Todo político depende da articulação vocal. Sim. Sem a laringe, ele não ia conseguir. Então você ia, e graças a tratamentos modernos, ele conseguiu ser curado disso. Ele teve, no começo do mandato agora, uma suspeita, que estava com a voz rouca, no fim, foi porque ele exagerou no discurso dele. Então, assim, a gente tem... Essa eu acho que é a melhor mensagem do que a gente quer com o Júlio Verde. Vamos fazer diagnóstico precoce porque a gente consegue curar 90% dos pacientes. Então, é o que a gente mais quer. No começo vocês estavam falando, né, das campanhas, qual que é a vantagem das campanhas, o porquê o verde. O verde é porque ninguém tinha usado o verde. O verde é o que sobrou. Mas assim, o que é importante? Foi um palmeirense que fez escolheu desse ponto eu estou só a favor. Tá suave. O que é importante? Eu preciso fazer com que a classe médica reconheça a doença, aprenda com a doença. Preciso fazer com que os pacientes reconheçam a doença e saibam quem procurar. Eu não quero que venha todo mundo para o meu consultório, mas eu quero que, se a pessoa tiver com uma afta, vai no dentista, cutuca o cara. Sim. Fala para ele, olha mesmo, tá normal isso aqui? Agora mesmo estava vindo para cá, uma colega dentista me mandou uma foto de uma lesão na língua que ela estava preocupada. Falei, olha, eu acho que dá para observar. Mas ela está preocupada, ela está buscando. Isso é interessante. Eu acho que isso que é interessante, sabe? Isso é interessar importante. pelo paciente. Exato, né? Exato. Não ser aquela pessoa que trata só o que vai... Sim. Só trata o segundo molar, né? Não olha o resto aparecendo. Olhar o paciente como um todo, né? Tem que ser como um todo. Isso é fundamental. Abel, não lembro, a gente perguntou a última vez para ele aquela pergunta sua. Né? Hoje nós vamos mudar. Pergunta. Para finalizar, né? Porque já estamos aqui no... Eu queria saber se um livro que você indica para quem está nos assistindo aqui. Um livro, não de medicina, hein? Não, mas tem um filme que eu não vou lembrar o nome do Depois filme. ele vai falar do filme. O Golpe do Destino. É sobre o quê? Você assistiu esse filme? Não lembro desse. Que é sobre um cirurgião de cabeça e pescoço, sim, de tórax, que ele era de cabeça e pescoço, que ele teve um câncer de laringe. Exato. Esse filme é um filme muito... Golpe do Destino. Eu não sei o nome em inglês, mas em português chama O Golpe do Destino. Ele era um cara extremamente arrogante, muito arrogante. Exatamente esse filme. E ele tratava de câncer de laringe e maltratava todo mundo, menosprezava os pacientes. Ele passou por tudo que aí ele baixou a bola. Golpe do Destino. Eu aprendi o livro que leva lá, esse daí. Eu, na verdade, assim, eu gosto muito de um filme que chama Amor Sem Escalas. Que é um do George Clooney, ele vai despedir as pessoas. Exato. Ele despede. E assim, por que eu gosto desse filme? Porque ele mostra muito o dia a dia de como que é tomar avião. Eu adoro viajar, né? Então, esse é um filme que eu estava passando domingo à noite, era meia-noite, eu estava assistindo pela 15ª vez. Interessante, Amor Sem Escalas. Esse filme é interessante. É legal quando ele vai receber
o cartão Dynamo Platinum Trivex Free. Isso. É interessante E o livro? Que livro que gostou de cabeceira? Não tem? Eu não tenho um livro, não sou tão assim. Não gosta, não tem. Você tem, Piazza? Um livro? De cabeceira? Pequeno Príncipe. Só falta fazer tchauzinho assim. Não me diga uma coisa dessa. Tô brincando. Mas é uma coisa interessante porque, assim, né? O hobby, né? O seu hobby, eu não lembro qual que você falou. O que você faz? Eu trabalho com automobilismo, lembra que a gente falou? É verdade, é verdade. Fotografia de automobilismo. Então, assim, é um hobby, a paixão pelo automobilismo, mas ao mesmo tempo eu uso isso como mais uma fonte de renda, de trabalho. Interessante. Então eu vou nas corridas como médico para dar atendimento inicial para um acidente de carro. Então eu tenho que ter treinamento. Então sai totalmente fora da minha área. Você sabe que eu trabalhei na Fórmula 1. Direção. Precisa saber dirigir. Sim, eu tenho que saber dirigir o carro, porque eu dirijo o carro. O pescar não vai de calcar, que você dirige. Mas assim, o que é mais importante? Eu tenho que ter conhecimento de atendimento pré-hospitalar e tenho que ter conhecimento de atendimento de trauma. Recentemente eu acabei de ser aprovado como instrutor do ATLS. Então assim, não tem nada a ver com cabeça e pescoço. Mas é um hobby, mas é gostoso. Indo até pelo que você me perguntou do livro, eu não tenho um livro de cabeceira que é uma paixão, porque muitas vezes eu acabo absorvendo livros médicos. Então, às vezes eu pego a história da medicina, aquele... Sim, o século dos cirurgiões. Século dos cirurgiões. Você acaba... Outro dia eu li chama a história macabra da medicina, alguma coisa. Já li? Tem um que chama, não sei o que, Medicina dos Horrores, alguma coisa assim. Isso, é Medicina dos Horrores. Como eram feitas cirurgias antes da anestesia? Eu já li algumas coisas assim, mas não com esse título. Cara, tem um livro que chama, acho que chama Medicina dos Horrores, alguma coisa assim. Coisa E é exatamente sobre Abel, isso. Já passou 1h10 que nós estamos aqui. Pois é. Queria agradecer, Dorival, a sua gentileza mais uma vez de abrir o Júlio aqui do Pod Plus com o Júlio Verde. Júlio Verde. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos juntos de novo abrindo o Júlio Verde. Parabenizar pelo trabalho lá, pelo teu trabalho, né? Da sociedade. Que realmente a sociedade... Acho que as sociedades médicas, elas precisam de gente entusiasmada, né? Pessoas... Porque, assim, é um trabalho da abnegado. Você não ganha nada, mas você vai lá... Quando você vê o que você está produzindo na sociedade, que isso está levando para a sociedade como todo, sociedade civil como todo, é muito bacana. Nesse ponto, eu tenho a primeira vez que eu estou na diretoria da sociedade. Eu já vivi outras diretorias, mas nunca fui da diretoria. Essa diretoria com o Marco Aurélio, é o Marco Aurélio Cuxa. Ele trouxe uma jovialidade diferente para a diretoria, então eu tenho que agradecer ele por ele ter me convidado, por ele ter dado a confiança de eu ser do marketing. Eu falei para ele, mas eu não tenho conhecimento de marketing nenhum, isso vai me pôr... Não, eu sei que você vai abraçar a causa. Então, assim, eu tenho tentado fazer o máximo disso. Tenho muito a agradecer a vocês por abrir esse espaço. Posso contribua, né? Acho que é importante. Grande, viu, acho que é importante as pessoas irem atrás da informação. Então, a Sociedade de Cabeça e Pescoço tem o site que tem todas essas informações que a gente ficou discutindo aqui uma hora. Site é sbccp.org.br. É fácil. Tem o Instagram da sociedade, que é o @sbccp. Tem o Facebook da sociedade, a gente tem Twitter. Então, a gente tem tentado ser mais ativo nesse sentido de dar ouvido tanto aos médicos em geral, como à população leiga, tentando responder isso ao máximo. Né? Parabéns, Dorival. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns à sociedade, né, por ter escolhido o Dorival para ser diretor de marketing. Como diria o Fábio, o Dorival, o Percival, o Sandoval. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo... Dorival, muito obrigado. Obrigado, Dorival. Eu que agradeço. Obrigado por estar mais uma vez conosco. Obrigado, espero que a gente possa... Terça-feira que vem estaremos juntos aqui novamente. Terça-feira, se Deus quiser, às 8 horas da noite. Por favor. Dia 16... Hoje é dia 11. Hoje dia 4. Estaremos aqui na mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Pessoal, muito obrigado. Até terça, se Deus quiser. Obrigado, Rodrigo. Dorival. Obrigado, Renan. Obrigado a todo mundo aí da técnica. Obrigado, viu? Doriva, sempre uma alegria. Estamos juntos aqui. E guardar com carinho. Isso, no coração. Vou guardar também. Meu coração tá do lado errado. É verdade.
Tchau, pessoal. Tchau, boa gente, noite. uma boa noite. Até a próxima.